E aí, pessoal, mais um episódio do Marketing The Podcast por Inteliax. Chegamos aqui ao nosso 5º episódio. Quero falar o quanto que eu tô feliz de gravar esses episódios aqui com o patrocínio da Inteliax, né? Falando aqui muito sobre CRM, Omnichannel, muitas vezes a gente fala sobre isso aqui no episódio, mas a gente vai chegar nesse ponto, mas principalmente sobre temas que é do nosso universo, comunicação, marketing, publicidade, né? Comunicação abrange tudo, publicidade é uma coisa, marketing é outra, às vezes eu preciso explicar isso também, inovação, negócios, tecnologia e o mundo que a gente está inserido hoje, porque não tem como você excluir isso, né? Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema atual, que vocês precisam estar ligados nesse tema, é um tema que a gente está bombando nas empresas, inclusive, que é a conta que todo gestor deve fazer. E a gente vai falar justamente aí da conta que o WhatsApp vai fazer o gestor ter. Então o gestor ele vai ter ali uma conta que ele vai ter que colocar na ponta do lápis, vai ter que entender essa conta. Então o WhatsApp a partir do dia 1º de outubro, e a Meta já confirmou isso, vai começar a cobrar, tá? Então ali em torno de 3 centavos de dólares, e aí a gente faz a conversão, né? Como sempre. Aí para quem usa o WhatsApp para negócios. Ah, Bruno, vai ser o WhatsApp meu, eu uso para minha lojinha de R$1,99. Não, não é para você. Para você vai continuar normal. Ah, Bruno, eu uso aqui para mandar mensagem para o meu namorado. Não, também vai continuar normal, tá? A questão é para grandes empresas que usam com CRM integrado, usam com grande volume, usam uma conta com várias pessoas, né, vários profissionais utilizando. Então, essa é a conta. E isso é um grande volume de mensagens. Vocês imaginam para essa galera como que vai ser ali na ponta do lápis do gestor, no CFO, olhando para isso, falando, nossa, eu tenho uma outra linha de custo e vamos considerar um grande banco brasileiro. Como que vai ficar essa linha de custo, sendo que tem milhares e milhares de mensagens no dia a dia? É isso que a gente vai discutir hoje aqui. E eu trouxe, e agora presencialmente, porque quando ele veio, era online. Online, com a questão de queda ali de internet. Vocês sabem como que é, pessoal? Gravar online tem essas. A qualidade da internet no Brasil ainda estou resolvendo, mas acho que é geral, né? Então a gente acaba tendo aí algumas quedas, inclusive disso. Mas agora presencial, porque esse papo rendeu muito mais. E ele vai render também para 3º, 4º conteúdo aí, mas depois a gente vai conversar no off sobre isso. Mas é um prazer ter aqui o Renato Ábido, tá? Com a gente. Renato, cara, que legal, consultor aí de crescimento de empresas, que a gente não vai falar só de comunicação, quando a gente fala isso, que você me explicou bastante aqui. É isso. E, cara, eu sempre confiro se eu falei o seu sobrenome correto, tá? Você falou? Falei correto ou não? Você não falou ainda. Falou. Renato Ábido. É isso. Perfeito. Muito bom. Eu sempre tenho uma tendência a falar Abdu. Eu não sei porquê. Muita gente fala assim. Então muita gente. Seja bem-vindo aqui ao Marketing The Podcast por Inteliax, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Enfim, engraçado, né? Você falar desse quando começar já começando. Pô, é importante que todo mundo fica meio desesperado e começar aquelas ondas de mensagens no WhatsApp, inclusive, falando, você vai ter que pagar agora o WhatsApp, né? Mas acho que a distinção que fica legal, e aí quem não entendeu é porque não vai pagar, é quando você usa API, né? Você está usando uma API do WhatsApp Business ali, aí você começa a pagar, você vai começar a pagar essa conta nova aí. Então, só para já começar aí, deixando claro, mas acho legal isso aí, bora. E vamos falar, né, da API. A API que é a integração, pessoal, isso. Tá? A integração da WhatsApp. Às vezes, o Renato, tá vendo? O cara é professor. A gente tá aqui aprendendo, e é justamente isso. Porque, às vezes, a gente deixa aqui coisas abertas e coloca nomenclaturas técnicas. O que eu recebo na minha DM? Pô, o que era aquilo lá, tal, que não sei o que, e a gente vai debulhando, igual... Que bicho é esse, né? Que negócio é esse? É igual a história nossa, né? Tipo, olha só, o meeting, o inbound marketing, aquelas coisas que a gente fala, mas a API é a integração. E aí, a gente é criticado bastante por usar esses termos, mas, infelizmente, é o mercado desse jeito. Então, a gente vai vamos tentar fazer uma tradução imediata, instantânea aqui sobre isso. Mas a API é como conecta, né? É um conector... Sim.
entre duas plataformas aí, mas é isso. E outra coisa legal que é a seguinte, é a primeira vez ao vivo, né, que você falou, e que foi muito melhor, né, cara? Qualidade de imagem, tudo muito mais legal. Então, e assim, o bate-papo fica mais gostoso também, né? Com certeza, e também com as pessoas aqui que batem um papo com a gente, que tem essa troca gostosa, pô. É isso. Cara, você fala com muitas empresas, né, Renato? Você fala com muitas empresas, Bastante. você acaba ali sendo consultor dessas empresas, e é legal, você falou um pouco do Growth, né? A gente falou aqui no off do Growth. Eu frequentei muito a Growth Conference, né? Inclusive, um abraço aí pro nosso amigo, né, Vinagre, da Growth Conference. E aí eu ouvi muitas coisas de Growth, você trouxe um outro conceito de Growth. Antes da gente entrar nessa pauta, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito de Growth hoje, o que é Growth, o que o mercado considera Growth, o que de fato é o Growth. Bora. Que é o crescimento, né? Growth em inglês, crescimento. É isso. Growth em inglês é crescimento. É uma nomenclatura muito usada para, enfim, hoje está espalhando para um monte de coisa. Todo mundo gosta de pegar a palavrinha bonita e colocar em tudo quanto é coisa, né? Para poder ver se pega. Mas o growth, enfim, no fim das contas é crescimento de negócios. Então, como é que você faz? Que estratégias você usa para crescer negócio? No trabalho que eu faço, que é um trabalho consultivo para empresas, a gente olha para 3 pilares principalmente. Então, onde é que estão os pilares de crescimento de uma empresa? Tá em marketing, vendas e branding, né? Em comunicação, marca. Eu adoro quando você fala branding, porque branding é uma discussão minha Então, durante 170 episódios. 170 episódios e vai continuar eternamente, né, cara? Enquanto o mercado não aprender que isso é uma coisa que... Eu tive que ensinar a agência de marketing o que era branding. Então. Isso me chamou a atenção. É triste, né, cara? Mas aí então a gente vai entrar nessa depois... A gente pode entrar depois nessa questão das agências de marketing, o quanto eles são superficiais hoje em dia, né, cara? Eu tenho 30 anos de mercado. Sim. E hoje existe uma superficialidade muito grande, porque você aprende as coisas nos cursinhos por aí, aprende a fazer um meta-ads, um negócio assim, e aí você vira uma agência de marketing. É muito mais profundo que isso, né? Marketing é um universo gigantesco, enfim. E aí, quando a gente olha para marketing, branding, e aí a gente olha para vendas, essas 3 coisas juntas trabalham no crescimento da empresa, né? E por trás disso tem pessoas, processos e plataformas. Processos e plataformas a gente vai falar muito aqui por conta do tema, né? Então esse tema, por exemplo, do WhatsApp pega muito nisso, em processos e plataformas. Mas é isso, então essas 6 coisas juntas, né? Os 3 pilares com os 3 alavancas embaixo disso é que podem gerar o crescimento das empresas. E o meu trabalho, dentro da consultoria, minha consultoria chama Gargalos Invisíveis, porque normalmente você não enxerga o que está dando problema na sua empresa. E acompanhe o seu conteúdo, como eu falei aqui também. Renato tem um conteúdo que eu adoro. Gente, não é tudo que viraliza que tem valor, tá? Muitos conteúdos são ali mais técnicos e a gente não vê isso, né? Tem coisas que são invisíveis. Tem um conteúdo que ele faz, ele coloca ali a tela das coisas, os gargalos invisíveis, e ele vai mostrando. E realmente, eu sou um aluno. Eu olho ali, eu falo, cara, faz sentido e tal, é bem legal. Tem alguns conteúdos que são bem instrutivos mesmo, que são os que são menos acessados, né? Porque, de novo, a gente fala da superficialidade do mercado de uma forma geral. Até porque a Virgínia não cabe nesse assunto. Não né? cabe. Se coubesse, ia embora, entendeu? Mas é isso. Quando a gente dá essas dicas, esses conteúdos, é uma coisa interessante para poder, enfim, dar uma instruída na galera, chegar a algumas conclusões interessantes ali. Mas é isso. Então, falando de growth de uma forma geral, é tudo isso que eu falei e, assim, é um mapa gigantesco para a gente tentar encontrar onde é que está o problema. Porque muitas vezes o empreendedor, o dono do negócio, enfim, ele tem a consequência e ele acha que a consequência é o problema. Ele fala, eu não vendo. Né? E esse é o problema dele. O problema dele não é que ele não vende. O problema está lá embaixo e aí essa é a consequência. O não vender é uma consequência. Então a gente vai descobrir por que ele não vende. E às vezes ele não vende por milhões de outros motivos, né? Se você pegar uma agência, a maioria das agências, para todo mundo não me xingar, porque alguns vão me xingar, a maioria das agências... Mas é todo o mercado, né? O mercado tem muita coisa, gente boa e também gente ruim, né? Mas é que tem uma proliferação de agência que fala direto para o cliente quando não está dando problema, investe mais. Sim. Não é investe mais. Eu tenho um caso que eu conto que eu tirei investimento de um cliente 100%, cortei, não mudou nada.
Eu falei, você não estava vendendo pela campanha, você estava vendendo por outros caminhos que não pela campanha. Sim. Então eu cortei todo o investimento das campanhas do cara, aí a gente entendeu onde estava o problema de verdade, de novo, aí a causa real das questões todas que estava no branding, Sim. só para você ter ideia. Enfim, essa é uma história longa que depois eu posso contar aqui um E dia eu para você. quero muito saber dessa história. Eu te conto, mas a gente mudou todo um posicionamento da empresa e assim que a gente mudou o posicionamento da empresa, a gente conseguiu começar a vender. Então, assim, não adianta você atacar diretamente mídia e tentar vender por mídia, só por mídia, que você não vai conseguir. E, assim, enfim, a gente pode ficar horas falando sobre branding, mas, assim, branding com performance é o que vai funcionar. Né? Você não pode deixar de fazer performance, mas você não pode só fazer performance. Se não, a hora que você tira a gasolina, para. Nesse caso do meu cliente, já não estava nem acontecendo. Então, eu tirei a gasolina, ficou igual, né? Então, assim, são coisas interessantes que a gente vai descobrindo fazendo o diagnóstico dos negócios. Então, assim, entrar no negócio, diagnosticar e entender onde é que está o problema de verdade, é como você vai conseguir tirar ali soluções para o crescimento do negócio dele. E aí tem um ponto, tá? Você sabe que eu chuto roteiro, né? Muitas vezes. Então, assim, mas é que agora realmente tem pontos aqui que são muito importantes dessa conversa. Muito se pergunta do trabalho do consultor. O consultor, eu tenho um amigo, então um abraço, Thiago do M15, né? Que me ajudou muito, inclusive me ajuda muito e fala, né? Me ajuda nesses pontos de consultoria. Ele fala, cara, olha só, consultoria, ou você é um especialista, né? Você está ali entrando como especialista numa área, ou você está sendo a questão do advisor, né? Você está ali achando uma outra situação para a empresa e tudo mais, também é uma oportunidade, ou você está ajudando aquilo a crescer e ensinando, até porque muito se mistura com mentoria em alguns pontos. Resolvendo problemas, vamos falar dessa maneira. O ponto que eu vejo da consultoria, e nesse ponto, como a gente fala de crescimento, não vamos falar de growth, tá? Vamos falar crescimento. Boa. Crescimento de empresas. Eu vejo que muito disso é fazer as perguntas certas. Eu acho que a nossa profissão hoje muito é fazer as perguntas corretas, investigar a fundo. Se é aquela coisa tipo, 15ª pergunta, sim, talvez eu vou para a 25ª, mas é porque eu preciso entender causa e efeito. É isso um pouco. É só isso, né? Assim, é só isso. Eu estava falando com pessoas no mercado e assim, o trabalho de consultoria, ele é de investigação, né? Eu brinco que eu sou o Sherlock das empresas porque eu vou investigar o que está acontecendo. Sem saber... Vamos lá, vou fazer a analogia que eu sempre faço, né? Um médico, você vai no médico, você toma um antibiótico de amplo espectro, talvez resolva o seu problema. Talvez você morra de sepse, porque não resolveu o seu problema. Então, o que hoje, muitas vezes, a empresa que vende produto, que vende solução, que vende até a agência que vende pacote, ela vende uma solução pronta para você, né? Que não necessariamente é aquilo que você precisa. Sim. Então, o trabalho do consultor é olhar exatamente para o que o cara precisa. Sim. E olhar para o que o cara precisa é fazer pergunta, é entender. Né? Eu trabalhei para uma empresa gigantesca, faturante bilhões, ainda estou trabalhando para eles, mas eles estavam com problema de entender, eles não sabiam o que eles precisavam entender dentro da comunicação deles. Então foi legal para caramba esse trabalho. E eu entrevistei todos os executivos da empresa, eu entrevistei todo o time de venda da empresa, parei, fui fazer entrevista. Então, quando você falou 20, 15 perguntas, eu fiz 20, 15 perguntas para cada um das pessoas do time. Entrevistei o presidente da empresa, aí eu fui fazer toda uma investigação, desk research, né? Fui olhar, fui para minha mesa procurar o que eu precisava entender dos concorrentes, do mercado. Cara, eu tinha um documento, no final das contas, de 26 páginas, resumido, né, já consolidado, de 26 páginas para apresentar para os caras. Óbvio que a gente não apresenta 26 páginas, você apresenta um PPT com o resumo daquelas coisas, mas tudo aquilo foi resumo de uma investigação, e a investigação tem perguntas muito profunda. Então, assim, aí a gente pegou o remédio certo, na dose certa, porque o cara tinha. Então, eu não vendo coisas, eu não gasto o dinheiro do cara sem ele precisar gastar. Então, eu não vou falar para você precisa disso aqui, desta ferramenta, você precisa desse time, você precisa disso, se ele não precisa. A gente vai olhar o que ele realmente precisa para atingir os objetivos dele e só com pergunta, cara. E isso também é a visão de quem está há muito tempo nessa... Você falou 30 anos, né, cara? 30 anos. Eu falei com maior felicidade, assim, 10 anos de mercado. Falei, nossa, eu tenho 1/3 do Renato. Tem uma história aí. Isso é uma coisa interessante, né? Que eu até brinco.
Pô, tem muita gente aí falando que vai resolver empresas com uma call de 30 minutos. Já viu isso? Já muito. Eu vou resolver o seu time comercial numa call de 30 minutos. Eu vou dobrar o seu faturamento num mês de trabalho. Maior mentira do mercado. Reunião. Aí você polêmico, você pode discordar, tá? Pode falar. Reunião não serve pra nada. Assim, tudo tem que ser resolvido em 30 minutos ou no e-mail. Não dá, galera. Eu gostaria que fosse verdade. A questão não é. Então, eu acho que a grande verdade nesse cenário, e não só nesse, mas em tudo, quando a gente fala agora, eu tô falando de tudo, tô saindo até do marketing, é a generalização de casos específicos, né? Sim. Então, assim, tem uma reunião que podia ser um e-mail? Tem. Tem uma reunião que podia demorar 30 minutos? Tem. Tem uma reunião que precisa ser 2 horas de trabalho. De sentar na mesa é uma reunião de trabalho. Então, assim, não dá pra gente pausterizar, né? Ou deixar tudo no mesmo padrão, porque senão a gente está errando. Então, de novo, é aquilo que eu falo. Quando a gente desenha processo, a gente desenha esta reunião é para isso, vai demorar tanto tempo. Esse tipo a gente cria rituais, né? No meu trabalho com as empresas, eu crio rituais. Ritual é uma reunião mensal com o time, para isso. Tem pauta, tem o porquê tá nessa reunião, tem o quando ela termina. Porque ela também pode terminar antes da 1 hora que foi marcada, já resolveu o problema. Sim. O grande negócio é assim, entra numa reunião sem objetivo, exato. Você vai ficar horas lá, vai manter gente, o custo dessa reunião vai ser gigantesco, sim, porque você está com um monte de gente na sala que custa a hora, para você custa dinheiro. Então, assim, a gente tem que entender, acabou a reunião, termina, não é porque ela ia demorar mais 1 hora. Tem um cara que não está fazendo nada na reunião, levanta e vai embora. Exato. Pede licença, fala, pessoal, não estou colaborando, vocês precisam de mais uma coisa, vai embora. Porque você está gastando tempo, você está não está otimizando o negócio. Agora, achar que tudo se resolve por e-mail, WhatsApp, enfim, não. Não é assim. Até porque hoje em dia ninguém lê e-mail quase, né? Vamos falar a verdade. E tá indo pro lado de ninguém ver o WhatsApp também. Não, ninguém tá vendo mais nada. Os caras arquivam tudo e fica lá agora, tudo arquivado. Eu sou um desses. Uma vez por mês você olha uma lista só para tirar as notificações. Você tem o WhatsApp corporativo e pessoal? Eu tenho. Você tem? Eu não consigo. E aí, então é difícil. Eu tenho tudo junto, só que assim, o que acontece? A vida pessoal fica lá pra baixo. Esses dias eu respondi um amigo meu, o aniversário dele foi 4 de julho, e aí eu respondi, foi ontem, que já é, ontem que foi que dia 5 de agosto, eu respondi, eu falei, cara, desculpa, deixa eu te dar feliz aniversário. Faz parte, cara. Cara, faz parte, mas a gente vive numa loucura gigantesca, né? Então, enfim, às vezes a gente esquece algumas coisas e mistura, mas mesmo tendo separado, cara, é muita mensagem. Eu acordo com 50 mensagens, cara. Eu configurei um meta agente agora. O agente da meta. Aí eu respondi assim, a minha mulher, eu respondo toda manhã pra ela receber uma mensagem. Só que o que eu mandei pra minha mulher, eu configurei errado, foi pra uma galera. Tem que tomar cuidado com isso, hein, cara. Pode causar problemas, cara. Não, foi muito engraçado. Eu falei, desculpa, era uma mensagem pra minha mulher. Enfim. Renato, a gente tá falando aqui de reunião, a gente tá falando de WhatsApp, né, de uma forma mais descontraída, mas a gente vai aqui para um ponto que também vai agora pro tema. Quando você fala, parece 3 centavos de dólares. Nossa, o que é 3 centavos de dólares, né? Mas, poxa, gente, convertido aí em real e considerando, volto a falar, né, não é a mudança de cobrar o WhatsApp, não é uma mudança que não é esperada, é uma mudança de uma infraestrutura, como você mesmo disse, quero até que você traga essa informação, porque a gente entende que basicamente é uma conversa, todo mundo usa o WhatsApp, nossa, vai ter gente que vai falar, nossa, mas usava o WhatsApp, e usava o WhatsApp e agora vai ser cobrado. Você está todos os dias, isso não vai afetar só o universo do marketing, isso é a farmácia, isso é a farmacêutica, desde a farmácia à farmacêutica, desde da empresa que tem ali um CRM integrado até a grande empresa. Óbvio que mais a grande empresa, porque o volume de mensagens é infinitamente maior. Uma coisa é você pagar 3 centavos e pagar 3 vezes 3 centavos no dia, outra coisa é você pagar 3 milhões de mensagens no dia vezes 3 centavos. Como que você vê isso? Beleza, chegou lá a reunião, a gente está no board, está conversando. Como vai sentar ali o CMO, o CFO, o CEO, esse C-Level tudo junto falando, e agora? Então, vamos lá. Primeiro assim, eu queria fazer só um adendo, cara, que talvez até para o pequeno faça muita diferença. Primeiro porque ele fatura muito menos do que esses caras grandes.
E aí, uma coisa que é interessante, assim, ele vai estar em todo lugar, esse custo, né? Ele vai estar, assim, invisível para muitas pessoas, mas ele vai ser repassado, né? Daqui a pouco, quem usa a plataforma de automação, de marketing, por exemplo, todas elas, vai receber uma mensagem lá falando, olha, mudou o preço. Sim. Né? Sim. A gente já recebeu um tempo passado aí, quem usa algumas plataformas aí, que já mudou o preço. Então, já está mudando o preço e ele já está sendo considerado dentro das plataformas. E aí, depois, quando a empresa te liga para falar mudou o preço do que você vai pagar, ela te fala, mas não é minha culpa, é culpa do Meta. Então, assim, eu ouvi isso literalmente. Então, assim, eles estão repassando, obviamente, o preço, esse preço vai ser repassado. Então, mesmo que você não tenha ali integrado no seu negócio a API do WhatsApp, ou seja, a conexão do WhatsApp Business com o seu negócio, se você usa alguma plataforma, ele vai estar integrado nesse processo, muito provavelmente, se você usar o WhatsApp, certo? Então, beleza. Então, a primeira coisa é essa. Aí, por exemplo, você usa, mas eu não uso nenhuma plataforma de atendimento. Você usa e-commerce? Você faz recuperação de compra via WhatsApp? Você tem uma lojinha no Shopify que tá bombando de vender camiseta? E que faz recuperação de compra, faz venda, faz não sei o quê. Tudo isso que mandar para o WhatsApp vai ter um custo ali embutido para você. Então, assim, muito provavelmente esse repasse vai ser. Rapidamente, mas não era meio que de se esperar, né? Que aquilo eu estava falando lá fora. Porque os caras construíram a infraestrutura para a comunicação, a infraestrutura de atendimento hoje, a melhor infraestrutura de atendimento hoje usada é o WhatsApp. Todo mundo usa esse negócio para poder comunicar, para se relacionar, para vender, enfim, para tudo com seus clientes, né? Não é todo mundo, mas assim, você entendeu? A maioria das pessoas está começando a usar isso. Então, se a infraestrutura foi criada pelos caras, tem um custo de infraestrutura e esse custo vai ser repassado. Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa você falou, como é que vai chegar na mesa da diretoria ali, né? Ou até dos médios empresários aí, como é que isso vai chegar? Não tem custo, né? Já não tem custos suficientes, né? Mais então, cara, a gente está num momento, e aí falando rapidamente, um parênteses aqui, reforma tributária chegando, que vai criar um desafio para a gente de entender essa história toda, de como vai ser esse processo todo. Tem muita empresa que eu trabalho hoje que já está falando de repasse de custo, né? Repasse de custo que a reforma está trazendo para o cliente final. A gente tem, enfim, tem a IA, que aí é um ponto importante, por quê? Porque a IA vai reduzir nossos custos. Cara, reduz nos lugares e cria custo em outro lugar. Então, assim, quando a gente fala de IA... Até porque a tecnologia não é barata, né, cara? Não é barato. E tem outra, cada vez fica mais caro, porque você usa mais, você usa cada vez mais e cada vez de formas diferentes a IA. Então, a IA também entra como um custo para o ano que vem, então as empresas vão ter que começar a botar linha de custo de IA, e agora o WhatsApp crescendo o custo. Então, assim, o desafio para o empresário no ano que vem é um desafio grande, porque você tem um cenário que está ficando complexo, até porque não tem maturidade na IA ainda, por exemplo. Nem na reforma, nem na IA. A gente está olhando para um cenário que está começando a mudar agora e que ninguém sabe como é que vai ficar, né? Só parênteses rápido, que tem os gurus de IA que falam que sabe fazer tudo, que agora consegue com a gente, eu resolvo tudo. A grande mentira. Tanto é que enfim, uma executiva da Lovable, que é uma plataforma de IA, né, para você criar sites e tudo mais, ela falou que está aprendendo a trabalhar com a IA, porque ela não sabe ainda. Então, o cenário vai ser arriscado. Voltando para o WhatsApp, vai chegar na mesa enfim, de todos os diretores, de todo o C-level da empresa, como um problema a ser tratado, né? E não como uma solução. Antes estava no TI. Quando você estava no TI, era integração. Pluga aí o WhatsApp porque é de graça, né? Então pluga aí, vamos embora. Agora que entrou, vai ter um custo. Qual que é a estratégia aqui, né? Onde que a gente vai colocar automação? Cara, isso é um ponto que eu acho que é legal a gente citar aqui, porque... Segundo o relatório da McKinsey, mostra que empresas que adotam automação e IA em atendimento reduzem custos entre 20% a 30%. Isso segundo o jornal Empresas e Negócios 2026, tá? Na Code Cortex. E aqui basicamente, eu acho que não é sobre evitar o canal, mas é gerir esse canal com inteligência. Aí eu volto para automação, vou pegar essa deixa da automação. E até, por favor, contato Inteliax, tá? Que é patrocinador do canal. Mas assim... Quando a gente fala da questão de automação e tudo mais, a gente sabe que as empresas têm essa questão do WhatsApp, tá ali para responder, de repente um check-in, check-out, o mensagem do WhatsApp tá lá, né? Ou seja, a entrada de pedido, a saída de pedido, a entrega, a logística, tudo tá lá. Você é consultor,
de empresas. Você pega vários casos. E muito provavelmente esses executivos vão chegar para você e falar: Renato, ferrou! E agora? E agora? É. Você como consultor, qual que vai ser a sua dica para que essas empresas possam trabalhar isso de uma maneira correta? Vamos lá. Não é... Eu vou, enfim, talvez... Isso é hora de pânico ou planilha, né? Custo, exatamente. Custo é sempre ruim, né? Uhum. Mas eu acho que às vezes alguns custos trazem para a gente alguns gargalos invisíveis que tem na nossa operação. Eu acho que é um momento excelente para falar de arquitetura de solução, arquitetura de atendimento. Então, assim, você falou, pô, tem lá a implementação, seja da Inteliax, de um monte de plataforma, um monte de coisa, só que dentro da empresa, os processos não estão necessariamente otimizados. Então, você tem ali um cara conversando com você 4 vezes para conseguir uma solução. Se você diminuir essa conversa de 4 tentativas de resolver uma solução para uma tentativa de solução e você conseguir atender o cara, você está diminuindo o custo, você não está aumentando o custo. Sim. E aí você começa a falar de um custo meta que vai ser irrisório, porque você está diminuindo pela metade o número de mensagens que você manda. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, a dica para mim, enfim, não é só para essa solução, é para qualquer implementação de qualquer solução. Porque a gente faz implementação de solução como se fosse comprar uma coxinha na padaria, Sim. cara. A gente fala compra e come. A gente compra um processo de uma plataforma, uma integração, uma automação e coloca. Sim. Só que a casa está bagunçada. Quando Sim. a casa está bagunçada, aquela automação automatiza a bagunça, não automatiza um processo otimizado. Até porque você introduz o processo que você já tem na empresa de uma ferramenta dessa. É isso. Quantas vezes eu numa consultoria fazendo a implementação de um processo, o cara fala assim, não, a gente precisa ligar para esse fornecedor de software e pedir para ele mudar, para ele se adequar para a gente. Não, cara. Peraí, calma. Vamos ver se o processo está otimizado, né? Não, a gente sempre fez assim. Tá fazendo errado, então vamos Sempre fazer fez certo. assim, é maravilhoso. É ótimo, né? Então, cara, a primeira coisa que eu digo para todas as pessoas, diria para todas as pessoas, vamos fazer um diagnóstico do como tá a situação. E quando eu falo de diagnóstico, se eu pedir uma dica, volume de mensagens. Primeira coisa. Sim. Quebra esse volume de mensagens nos tipos de mensagens que você tem. Sim. Certo? Então, se é uma recuperação de carrinho, é um tipo de mensagem. Venda é um tipo de mensagem. Reclamação é um tipo de mensagem. Por aí vai. E você, depois que você quebrar volume nesses tipos, você vai para o quanto isso está sendo otimizado e está resolvendo, né? Então, assim, quando o cara liga para resolver... Metrificação, né? Também disso. Exato. Tudo metrificado. Então, você olha e fala assim, como eu demoro para vender, quantas mensagens eu uso para vender? Eu demoro para resolver um problema de churn, quantas mensagens eu mando? Para recuperar carrinho, está fazendo sentido eu mandar aquela mensagem? E aí, enfim, depois disso tudo levantado, aí sim vale a pena sentar na mesa com quem vai desenhar uma solução, ajudar a desenhar uma solução e pensar numa solução. Quais os canais que a gente vai usar? A gente vai continuar com o WhatsApp para tudo? A gente vai botar o WhatsApp em alguns canais, em algumas dessas funções e vai tirar de outras? Ou a gente vai usar para tudo e vai otimizar o processo e vai dar tudo certo? Aí é hora de tomar decisão. Tomar decisão antes, então tira e vamos colocar outra coisa. Ou não vamos usar mais. É besteira. Então vamos olhar o volume, tipo de solução que está sendo feita, né? E o quanto isso está realmente resolvendo. Eu acho que para mim essa é a dica mais importante nesse momento. Eu acho muito legal. E agora é o momento aqui da gente falar da Inteliax, tá? E é esse ponto que a Inteliax consegue ajudar você nessa conta. Tá? Então a Inteliax ela tem a solução nativa, tá? É Meta Partner. E pô, uma das poucas, se não, eu não conheço outra que é Meta Partner, tá? E obviamente, para vocês que não sabem, quando a empresa é Meta Partner, quando ela usa mensagens do WhatsApp, o seu número, por vezes, ele não é bloqueado. Tá? Ele não é bloqueado porque é de fato o Meta Partner, diferente de você usar soluções que não são. Então, o seu número pode ser bloqueado, você pode ter ali uma série de problemas em cima disso, tá? E sendo uma Meta Partner, tem benefícios em cima disso também. E essa conta do WhatsApp, a ferramenta da Inteliax consegue ajudar vocês com uma ferramenta, com uma situação que tem tudo lá dentro, canais de atendimento, WhatsApp, tem ali também para você fazer as suas campanhas, então você consegue medir tudo isso. É justamente isso que o Renato está falando aqui também. Então, uma ferramenta omnichannel, CRM omnichannel de verdade. Como eu volto a falar, muitos falam que são omnichannel, mas só a Inteliax tá bom? Então, acessem lá, a Inteliax, QR Code está aqui em algum lugar, eu sou horrível em apontar lugar, deixa eu ver aqui, esse lugar aqui, ó, tá? E tem aqui embaixo também, então beleza. É isso, e aí agora, Natão, eu queria puxar para você aqui. Posso pegar um gancho rapidinho? Por favor. Você falou da Inteliax que ela é de verdade.
olha esse cenário que a gente está vivendo, cara. A gente tem que dizer que uma empresa é de verdade. Eu vou te falar uma coisa, isso não é só nesse caso. Tem vários casos no mercado onde a gente tem que dizer, não, esse aqui é de verdade. Porque a gente está sendo, vou usar um termo, atacado de mensagens de coisas que não são de verdade, cara. Estão vendendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum, né? Total. E outra, tem uma área que muito eu estou defendendo ultimamente, que poucos sabem da sua importância, que chama governança de TI. E aí eu vejo a dificuldade do pessoal entender a governança, né? E a Inteliax tem a sua base de tecnologia, conhece muito bem de governança e tem uma estrutura de dados muito segura para poder falar disso, isso que eu fico muito confortável em falar. Mas a governança de dados é justamente a governança de TI, né? Conhecido como governança de TI, mas governança corporativa como um todo, né? Mas ali, cuidar desses processos, entender quais IAs que estão sendo colocadas em pauta, o que está sendo colocado na IA, eu tenho certeza que se pegar a maioria das empresas hoje no país, eles não têm, vai ter ali no chat GPT aberto segredos industriais. Sim. Eu tenho certeza sobre isso. Sim. E aí as LLMs, né, acabam se tornando as SLMs, né, que ganham espaço, que justamente é entender ali uma personalização da IA para que tenha esse controle. Mas um pouco mais macro com isso, mais resumido, dentro do que você falou, muitas empresas, eu tenho certeza que você está pegando isso, inclusive. Tenho 25 IAs, uso duas. O custo vai lá em cima. Sim. E você não tem nada integrado, você não tem uma conversa linear aqui, e isso mais prejudica o seu processo do que acerta. E eu vou emendar uma outra pergunta aqui para você. As empresas hoje brasileiras, elas estão engatinhando em processo ou é uma impressão que eu tenho? Não, o processo não existe praticamente, não existe, cara. Né? Assim, obviamente vou estratificar aqui as amostras, mas quando você pega a empresa de médio porte, cara, não existe. Assim, falar de governança, falar de processo. E sabe o que mais incomoda? Não é que não existe. Não existe e o cara não quer saber. Sim. É tipo assim, eu brincava com minhas filhas, eu tenho 2 filhas, eu brincava com minhas filhas, eu falava assim, cara, tem um problema ali, você precisa resolver, você precisa olhar para ele. Parece que vocês estão na rua, se aparecer um cachorro, não adianta você fazer assim, ó, o cachorro vai continuar ali. Sim. Então assim, ele vai te morder, então você tem que lidar com aquela situação. E as pessoas não estão querendo lidar com a situação, essa é a grande verdade. Cara, olha, não, isso é custo, vai ser muito mais custo lá na frente, né? O custo vai aumentar, vai ser muito mais caro. Então assim, processo, governança que você falou, cara, é importantíssimo, né? Só trazendo um negócio interessante que eu vi hoje, inclusive, acho que foi hoje ou ontem, eu vi na internet um cara falando que ele estava falando com a IA, e ele falou para a IA, e a IA agora, né, conectada ao computador, né, então você consegue mandá-la fazer coisas dentro do seu computador, o cara otimiza o espaço do meu computador. Sim. O que é? Entendeu? Apaga tudo. Sim. E começou a apagar arquivo. Então, assim... Não tem governança, entendeu? O cara vai pedindo qualquer coisa, fazendo coisa. Agora imagina não tem governança nem backup, né? Isso, exatamente. Isso pode acontecer em empresa, né, cara? Você vê, enfim, a gente fala de governança, fala das principais empresas de IA, não teve a história da IA da OpenAI que atacou outra empresa, ela conseguiu sair e atacar outra empresa. Governança, cara. Né? Então você está lidando com uma IA, você tem que ter processos de segurança, né, que garantam que aquilo não aconteça. É brincadeira besta, mas assim, é que nem avião. Imagina se você voar de avião fosse que nem usar IA. Exato. Era tipo, vai. Entendeu? Não, aqui a gente faz vamos lidar com a segurança do avião igual a gente lida com a segurança, com a governança corporativa das empresas. Sua carta é o quê? Carta B? CNHB? Vai lá, pega esse Boeing aí e toca o barco. Pode ir. Não, acabou a gasolina no meio do voo, porque, esquecemos, não tinha processo. Então, assim, quando você olha tô brincando com isso, porque, enfim, de novo, só curiosidade, minha filha tava pegando um voo agora de manhã hoje, ela falou assim, pai, tô com medo porque o cara falou que o avião ficou em terra porque estão verificando um possível vazamento de gasolina. Eu falei assim, que bom. Exato. Que bom que estão verificando, porque tem processo,
tem segurança e estão garantindo que se eu vou sair... Agora eu fiquei tranquilo, eu falei para ela, né? Exato. Então, assim, o que acontece hoje nas empresas é que a gente não vê os vazamentos. De novo, os gargalos invisíveis que eu falo. Você não vê os gargalos, você não vê onde é que está vazando as coisas, porque o cara não quer nem olhar. Porque, não, é custo, né? Contratar um consultor, qual resultado você vai me trazer? Sim. Você vai me trazer um cliente na porta? Não, eu vou fazer com que eles não saiam, eu vou fazer com que eles entrem de forma melhor, eu vou fazer com que o relacionamento... Então, tem um monte de... não, mas isso eu não consigo enxergar no DRE. Então, não consegue enxergar no DRE, não vai valer. E aí, você tocou num ponto muito... A gente vai debater muito sobre isso aqui. Boa. Que é justamente o quê? Tudo é venda. Tudo é venda. Mas a venda, ela passa por muitos pontos. E aí, não, isso vai estar na ponta de venda para mim, então não importa. Não, mas calma aí. É isso. Você manter um cliente também é venda. Você ter ali uma campanha que esteja resultando na tua marca é uma venda, a venda da tua marca. Eu volto a falar, eu brigo com a questão de branding durante muito tempo. Tem grandes players de branding no mercado, Ana Couto, que está há tantos anos aí, tem vários outros que surgiram aí, mas de fato, o branding voltou a ser cool, né? Branding voltou ao top aí do mercado, você não via mais cargo de brand manager, não. Hoje você vê branding nem manager, brand analyst, brand tudo. Cara, quando a gente olha para isso, tudo isso é voltado à venda, mas não é diretamente à venda, são os touch points, ou seja, são os pontos que levam à venda. E aí eu te falo dessa questão de processo. O pessoal não olha para processo, não tem uma ferramenta de processo que é fundamental. A ferramenta é um CRM para controlar a tua venda, para saber onde o teu cliente está, como que você vai fazer um upsell, que ponto, como que tá um LTV. Tá, galera, tô usando sopa de letras do marketing, tá? Mas assim, tá? Tem A. Então assim, no final das contas, pessoal não vê isso. Pô, tudo é imediatismo. Eu sou o cara contra o curto prazismo. Curto prazismo só vai fazer a sua empresa em um mês, talvez, estourar de vender. Isso vai passar 11 meses do ano sem vender. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou consultor. Eu entrei numa empresa e a gente começou a reformar, a gente começou a revisitar, né, refatorar ali toda a parte de marketing e vendas deles. E a gente começou a vender um pouco melhor. E a gente chegou a um custo ali de aquisição do cliente, o tal do CAC, que era bom. Assim, a gente tem um custo de aquisição de cliente bom. Dá para melhorar? Tudo dá para melhorar na vida, mas tá bom. A gente já consegue hoje falar, com esse custo faz sentido eu acelerar, porque o cara queria vender para caralho. Desculpa. Não, pode falar. Aí tem essa aqui não. Beleza, vamos vender. Só que aí eu já tenho um número. Se eu sei que custa R$10, estou falando números hipotéticos aqui, mas se eu sei que custa R$10 para trazer o cliente e esse número faz sentido, vamos acelerar, me dá quantos clientes você quer? É fazer conta. Sim. É matemática. 10 vezes tanto, eu começo a embutir em campanha. Aí eu fui olhar o outro lado da história. Falei, quanto tempo esse cara fica na base? Nesse caso, não tinha sido contratado para isso, mas é cacuete, não tem como não olhar para tudo. Sim. Aí eu falei, deixa eu olhar, quanto tempo esse cara fica na base? Ele não ficava menos de 6 meses na base. A base do cara trocava toda, 100% em 3 anos. Eu falei, não vou acelerar a sua venda. Eu não vou te pedir mais dinheiro, eu não vou te vender mais enquanto você não resolver isso. Sim. Porque você tem uma evasão, você tem um balde furado. Sim. As pessoas entram, mas elas saem. Então, assim, não adianta eu continuar colocando dinheiro aqui, porque você vai continuar perdendo. Vai chegar um momento, e eu fiz um gráfico pro cara de quando que ia acabar a empresa dele. Sim. Basicamente, eu falei assim, aqui acaba a sua empresa. Mesmo que eu continuar investindo para você, aqui acaba a sua empresa. Então, virou um outro projeto. E aí, quando você fala, isso é venda. Sim. Né? Não é venda literal, mas é venda. Porque se você... É tudo correlacionado. Se eu vendesse ali, ele fosse embora, não ia adiantar nada para a empresa. Então, enfim, tem que olhar para tudo, cara. Não adianta você olhar para um caminho só. Tem que olhar para todo o sistema, todo o processo. E aí, só fazendo um resgate do WhatsApp, o custo do WhatsApp, que pode estar assustando muita gente agora, ele é muito menor, na minha opinião, para a maioria das empresas do que os baldes furados que eles têm dentro das empresas. Sim. Se você fechar os buracos ali, não deixa de ser custo, não deixa... qualquer CFO da vida vai reclamar, qualquer cara financeiro vai reclamar, porque é mais uma linha no demonstrativo dele, sim, e ele vai reclamar. Mas se você consegue
otimizar isso, a reclamação passa mais fácil, entendeu? Não, eu acho que é perfeito o que você falou. Tem alguns pontos, a gente vai até abordar um tema aqui que é muito dentro disso. Você falou de CAC, eu vou falar de CAC CPL aqui, focado em e-commerce marketplace, a gente poder pensar nessa estruturação, né? E-commerce marketplace, eu acho que eles são um mundo à parte nesse quesito. Vai ter uma estruturação aqui dentro de ferramenta que mexe mais em processo. Mas o que eu vejo de empresa que realmente olha para processo... E outra, vamos falar como... Quando você fala de processo, assim, a Abílio Diniz já diria, tudo é processos e pessoas. Goste ou não do Abílio Diniz, é um cara que teve ali uma carreira e que pode falar muito bem disso. Né? Exatamente. Quando você fala, o processo você consegue ver onde acertou, onde errou, o que aconteceu, você tem uma visão clara de onde o volume está acontecendo ali de acertos ou erros, né? Mas às vezes muito mais de erros ali que você vê. E você ter isso controlado é muito importante. Uma coisa que eu queria puxar aqui um pouquinho é que 66% dos usuários já compraram depois de conversar com uma marca pelo WhatsApp, isso segundo o MITS CRM de 2026. Né? Então, abandonar o canal não é opção real, segundo a RD Station. E a penetração do WhatsApp entre os brasileiros passa de 95%. Né? Então, o desafio de marketing agora é otimizar a conversa, né? Não fugir dela, segundo a própria RD. E eu tô falando eu vou focar agora essa pergunta mais marketplace, e-commerce, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho. Mas do ponto de vista de campanha, recuperação de carrinho, confirmação de pedido, nutrição de lead, esses pontos, como essa tarifa ela atinge o CAC e o CPL? Como que você consegue ver isso? Cara, assim, basicamente pelo uso da plataforma, né? Pelo uso do WhatsApp. Mas, assim, a gente tem que olhar, de novo, de uma forma ampla para todos esses canais, mas, ao mesmo tempo, segmentar, né? Então, assim, recuperação de carrinho. Cara, tá funcionando essa empresa? Tá, então ela vai ter um impacto. Quantas recuperações de carrinho você fez? Quantas mensagens você mandou para recuperar carrinho? É essa a conta que tem que ser feita. Você tem que olhar para quanto você gasta com cada processo desse, recuperação de carrinho, enfim, qualquer outro tipo de mensagem, e o quanto você está recebendo de retorno com isso. No fim das contas, é tudo... você vai ter que olhar o saldo disso para ver se o saldo é positivo ou negativo. O processo todo tem que ser quebrado em pedacinhos, cara, seja um e-commerce, seja o que for. Não tem como você olhar tudo de uma forma uniforme, sabe? Acho que a grande dica é essa. Olhar uniforme vai te dar um número que pode estar maquiando um problema. Porque de repente você pode decidir que sua recuperação de carrinho, enfim, não estou dizendo para fazer isso, mas sua recuperação de carrinho não funciona pelo WhatsApp, você vai fazer isso por e-mail, você vai fazer isso, sei lá, você vai botar um atendente humano ligando para as pessoas e falando, olha, vamos falar aqui, porque a gente não pode esquecer que existe o atendente humano, né? Existe um vendedor, né? Então, muitas vezes o vendedor está lá. Então, assim, hoje, por exemplo, se você usar o canal WhatsApp para automatizar, que nem tem algumas empresas que eu trabalho, e tem lá o canal de WhatsApp, que tem um humano por trás, né? Sim. E vai pagar todas as taxas porque está usando o WhatsApp Business integrado, API, tudo mais dentro da plataforma. Seu volume é pequeno, será que não vale a pena você tirar desse canal? Você entendeu? Então, assim, você tem que começar a olhar separado para cada uma das coisas, para poder entender qual canal que está te dando um resultado melhor e fazer até alguns experimentos, cara. De repente criar em paralelismo ali um atendimento que é humano para ver se ele gera mais resultado ou não. O poder do pequeno, né? É isso. O pequeno, ele consegue pivotar isso muito mais rápido do que o grande, né? É isso. E o grande, cara, vai ter que trabalhar em otimização de forma geral do processo todo e vai ter que olhar para isso e falar assim, beleza, agora tem um custo a mais. Se for, tô super otimizado, tem um custo a mais, você vai ter que trabalhar. Ou você diminui a margem, ou você vai repassar valor. Você sabe uma coisa que eu acho muito maluco? Agora a gente batendo esse papo aqui. Como que, quando houve a IA, quando surgiu a IA, o que eu mais ouvia é, cara, vai acabar o programador. O programador vai acabar, vai ser no code. Não vai ter mais essa situação. Tipo, agora, nossa, mercado de tecnologia, agora todo mundo pode ser programador. É impressionante como qualquer mudança de mercado, a área de tecnologia cresce e consegue pivotar para um crescimento maior ainda. Né? Desculpa, gente, eu tenho que fazer uma provocação. O growth. Né? Então,
Que- com a. Cara, tem um influencer, chegou a ver um influencer que ele fala que ele é o CEO de 21 anos. Já vi. Que é muito bom. Muito Ele puxa, ele começa a fazer aquele gestual, ele É muito começa a fazer. Ele, não, tudo é growth. Né? Já que, gente, growth não é isso, tá? Eu tô colocando dentro disso. Mas assim, a área de tecnologia, ela é pivô de grandes mudanças corporativas. E eu Sim. vejo isso ser democratizado hoje com IA, mas não só com IA. Eu vejo ser democratizado com empresas empresas de tecnologia que montam produtos para pequenas empresas hoje em dia. Eu não vejo mais empresas sem tecnologia, cara. Eu não vejo mais nem. Não. Assim, talvez o borracheiro hoje não tenha, mas em um futuro breve, talvez o borracheiro vai precisar de alguma tecnologia. Sim. Sabe, já precisa hoje, mas tipo de empresas que vendem soluções para o borracheiro, né? Empresas que vendem soluções para, não sei, para outras situações, sabe? Então, como é um mercado que cresce, né, cara? É um mercado que cresce. Você falou, vamos lá, vibe coding, né? Que é você codificar você mesmo. Primeira coisa, cara, eu faço muito isso. Só que a gente sabe onde a gente pode ir, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode ir. E olha que eu tenho um conhecimento de tecnologia grande, né? Como eu falei, 30 anos, parte deles foi em tecnologia. Não sou um coder, não sou um programador, mas eu entendo do que funciona, eu entendo como funciona e como é que fazer, enfim, minimamente para não dar merda, né? Sim. Vamos falar a verdade. E assim, aí você começa a olhar em alguns cenários, cara, você fala assim, então vai acabar. Será? Tem um monte de software aí caindo, cara. Por quê? Não funciona, não para em pé, não tem infraestrutura para que ele funcione para escala. E aí o cara começa a ter problema. Ele começa a vender um negócio que fica bonito no Cloud Code ali, porque o Cloud Code faz coisas lindas, maravilhosas, você vai ver, não está funcionando por baixo dos panos. Ele te entrega um resultado visualmente muito legal, mas a mecânica toda, o algoritmo todo que está ali por trás, você não sabe validar, você não sabe testar, você não sabe fazer como... Enfim, dá para construir coisa legal, mas tem que tomar cuidado até onde você pode ir. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos falar dos integradores de IA aí com o WhatsApp. Quantos chatbots com IA existe hoje? Então, agora vem a dona do canal, e fala, eu vou fazer isso que vocês fazem. Sim. O que acontece com todos esses caras? Você entendeu? Tem um grande problema de mercado, vamos falar disso. Você vai usar a IA. Não estou falando de grandes empresas de CRM, eu estou falando das pequenas. Tirando que esses que não são partners, não são meta partners, vão ter um custo maior também. Nem estou falando dos que não são meta partners, eu estou falando dos pequenininhos ali que montaram as soluções deles. Agora você automatiza aqui para sua clínica, você automatiza aqui para o seu escritório de não sei o quê. Beleza, e agora? Você vai usar a IA do WhatsApp, que é uma plataforma gigantesca, é uma empresa gigantesca por trás, que dono do canal, ou você vai usar a IA do cara ali que ele montou? Então, assim, legal, acho que tem um crescimento sempre de tecnologia muito grande, mas assim, como tudo, né, cara? Você, não sei se você participou desse momento, mas eu participei da bolha de 2000. Com certeza, bolha bug de do 2000. milênio. Bug do milênio, lembra? Olha a idade dos caras, né? Então, assim, nessa época, para quem não participou dessa época... Era só perguntar a minha idade, Renatão. Era só perguntar a minha idade. Não quis ser indelicado. Né? Quem participou dessa época, lembra que um monte de coisa estava acontecendo, a internet bombando, um monte de investimento, um monte de empresa nascendo e pouquíssimas delas sobreviveram. Sim. Né? Portais quebraram, e-commerce quebraram. E-commerce quebra até agora, mas tipo, teve uma bolha muito grande que estourou. Então eu acho que a gente está vivendo uma bolha desse sentido. Então, acho que tem muita coisa no mercado que está sendo criada, todo mundo cria e não vai sobreviver. Sim. Você tem que ter muita resiliência e capacidade financeira para manter um tempo para que essa coisa cresça de verdade, a não ser que você tenha uma ideia genial. E mesmo assim, você vai ter que ter infraestrutura, vai ter que ter investimento por trás. Mas, ao mesmo tempo, tem aquilo que você falou, é a possibilidade de democratizar muita coisa, mas eu acho que a democratização vai ser via players do mercado que vão desenvolver plataformas, então não é o cara fazendo para ele, sabe? Mas que é uma coisa que todo mundo começou a falar, não, agora qualquer um constrói. Tem um monte de gente construindo um monte de coisa, que eu acho que vai dar na água, mas eu acho que vai ter empresas de tecnologia, como você colocou, que vão desenvolver para mercados específicos soluções, só que tem um período aí de maturação dessa história toda, né?
Eu acho que tem algumas coisas. A gente tá fugindo um pouco do tema. Totalmente. A gente vai não. Bate papo. Já falou sobre o tema bastante. É uma coisa que... E tá dentro do tema também. É que é IA, né? A gente não tem como não falar de IA e comunicação. Sim. Porque no final das contas tudo isso pivota e tá nesse universo. Tem uma coisa que é muito latente, que eu vou fazer um conteúdo sobre isso, mas antes, ó, primeira mão, hein? Exclusividade, tá? Falando com você aqui, que é uma coisa que me chama muita atenção. Eu falo em vários episódios, quase todos os episódios, que eu vivo no interior. Interior é outra realidade. Uhum. É outra realidade. Atrás do meu apartamento tem vaquinhas, tem um pasto, tá? E é outra realidade completamente diferente. Quando eu estou lá, eu tive que, como um bom contemporâneo, né? A gente sabe como que é pai de família e tudo mais. Eu sei que toda semana eu vou 2 vezes na farmácia. Eu sei disso. E tem um boom de farmácias ali no interior. Cada uma é impressionante, né? A cada quarteirão tem 10 tipos de farmácias diferentes. É verdade. E aí, cara, eu fui numa dessas farmácias de uma grande rede que está crescendo no país, como várias outras redes de farmácia. E tinha todos ali os PDVs deles. Todos os PDVs deles eram feitos na IA. Era arte de IA. Aquela arte que é tão criticada de IA. Cara, eu sou um cara que olha muito para as coisas com realismo. Uhum. Vejo o alarde da galera. Não, mas tem que ter um designer, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu acho que é só formação de designer também, não é? Uhum. E eu acho que tem que ter. A minha questão é, a gente precisa entender também o cenário real. O cenário real, pro leigo, o leigo não sabe o que o designer faz exatamente. Para ele achar que o designer desenha o Homem-Aranha, não demora muito, tá? Então, assim, não entende o tempo para você criar uma arte. Uhum. E eu vejo isso sendo uma realidade para grandes empresas de criar artes, por exemplo, usar IA no seu dia a dia, na sua produção, de uma maneira e colocar no ponto físico, num PDV, num ponto de venda. Cara, como que você vê isso? Porque eu vejo a galera fazendo alarde dessas coisas, mas eu vejo a IA cada vez mais no framework e mudando a realidade do pequeno e do médio. Porque por mais que seja um designer, pagando mal, um designer, um salário mínimo, pagando mal, porque tem muita gente que paga mal o designer. Sim. Embora eu defenda muito que o designer tem que ganhar bem. Cara, as pequenas empresas não têm isso e talvez a visibilidade da importância do designer. E queira sim, queira não, e aí eu tô sendo polêmico, pessoal. Sei que o pessoal de comunicação vai reclamar comigo, tá? Mas eu tô com vocês. A minha questão, eu tô sendo realista. Aquela empresa ganhou velocidade e tá com uma rede de farmácias com esse design de IA, com aquele lettering feio. Mas passou a mensagem, ó, promoção. Como que você vê isso, cara? Cara, você falou de realidade, né? Eu acho que vale o parênteses aqui. Eu sou designer de formação, eu defendo, sempre defendi. No outro podcast a gente falou bastante sobre isso. Sim. Mas eu não consigo não olhar, e aí, para 2 coisas. Primeiro, eu sempre falei que designer tem que ser... Ele cria soluções, ele não faz arte. Sim. Ele faz criar soluções. Você quer fazer arte, vai pintar quadro, vai escrever música, você vai fazer arte. Ele cria soluções para negócio. É isso que a gente está falando, certo? Sim. Quando a gente fala da farmácia, quando a gente fala do pequeno negócio, a gente está falando de solução. O cara precisa vender. Sim. Ele precisa vender, ele tem uma conta para pagar, e se ele não consegue pagar o designer, ele está muito certo fazendo tudo com IA do jeito horrível que a IA entrega, porque eu concordo que pasteurizado, feio, tudo errado. Mas ele está conseguindo o resultado que ele precisa. Então, a primeira coisa é aí, entendeu? Assim, então, não vamos forçar o cara que não tem dinheiro, que está contando as moedas ali no fim do mês para... Tinha moeda na época, né? Ainda tem, né? Só que ninguém usa. As moedas para poder pagar as contas, que ele contrate um designer, um diretor de arte para fazer as peças dele. Que ele use aquilo. Segunda coisa, acho que tem uma camada muito importante, aí como você tem uma galera de comunicação muito grande te seguindo, aí é assim, qual é o papel do designer hoje, né? Com a IA? Não é fazer do zero. Eu vou te contar uma história que acho que é muito interessante. Quando eu comecei como designer, e eu vi editor de criação de uma agência, e foi a transição para internet, para computador, né? Para computador. Você fazia fora do computador,
Um dia vocês aprendem como é que faz isso, que é muito difícil, com caneta nanquim, você desenha o logotipo, manda tirar foto, fazer fotolito, é um horror. A TBWA, a nova comunicação dela é justamente a mão. É, né? Então, ó, que Bizarro legal. isso. Legal, mas aí é uma estratégia de você ser retrô, não sei o quê. Vamos lá. Aí eu fazia isso à mão, a gente fazia à mão, e aí eu comecei a mexer com o computador, enfim, comecei a fazer Photoshop, Illustrator e tudo mais. E eu virei diretor de criação de uma agência, e uma outra agência me chamou para fazer uma entrevista, e quando eu fui fazer a entrevista tinha lá o diretor de criação que estava se aposentando e que eu ia substituir. E ele fazia tudo à mão, ainda. E a primeira coisa que ele fez foi entrar num embate comigo, né? Porque começou a perguntar quanto tempo eu fazia as coisas no computador, e eu falava que eu conseguia fazer, enfim, num tempo X, e ele falou assim, eu usava óculos na época, ele falou assim, você tira seu óculos e vira super-homem? Eu falei, não, eu só entendo da tecnologia que me permite fazer isso, né? Então, naquela época... Quanto tempo atrás isso, Renato? Isso, puta, cara, foi em 98. 98. 98, 99, por aí. 98 mesmo. Foi logo depois eu abri minha agência. Aí, cara, eu queria... Por que eu tô trazendo essa história? Porque é a mesma coisa agora. O cara lá tava criticando o uso do computador, que todo mundo aqui usa hoje. Exato. Agora a gente vai criticar IA? Não, cara, como é que a gente usa IA como ferramenta, como novo Photoshop, novo Illustrator, nova ferramenta que a gente vai usar para fazer as coisas. Se a IA tá entregando uma merda, como é que você vai fazer ela entregar melhor? Exatamente isso. Então, como é que você vai direcionar a IA para criar a solução que você precisa para o teu cliente? E aí é outro ponto, porque além disso que eu vi numa grande rede de farmácias, eu busco não entrar no surto coletivo todas as vezes. Eu acho que o surto coletivo é o maior erro que você pode ter de entrar. E aí eu gosto de ver os dois lados sempre da moeda, porque tem coisa boa, coisa ruim de todos os lados. Sim. Quando a gente olha para isso, eu vejo essa galera reclamando também. Tem outra coisa também no digital. Que, mas no digital isso não pode acontecer. No digital não pode ter esse lettering feio. Não é todo mundo que é designer. Não é todo mundo que é designer. Aí o que eu sou nerd, sempre disse que eu sou nerd pra caramba. Eu tenho mais de 300 funkos dentro do meu escritório. Então assim, eu engajo pra caramba em coisas do Dragon Ball, que é 100% feito na IA. Pois é. Cara, desculpa, ai, tá feio. Cara, eu até me senti mal esses dias. Eu falei, cara, engajei no post de como o Vegeta pensa. Mas você tava se divertindo. Chegou no objetivo, não chegou? Chegou no objetivo. E foi feito ali por algum menino de 12 anos de idade que tava mexendo no chat GPT. Gênio. Porque a solução é essa, entendeu? A solução é essa. Ele quis entreter as pessoas. E ele conseguiu. Então, assim, parar de reclamar da tecnologia, ou do uso ou não uso da tecnologia, e usar o que você quiser para chegar na solução que você quer. Tem eu gosto pra cacete dessa área, meu. Então, assim, só para deixar claro, os caras estão me xingando provavelmente em breve agora, mas, assim, tinha uma mina que ela fazia todos uns vídeos e ela construía o cenário, ela construía cenários, tipo, ela ia fazer essa placa aqui, ela construía essa placa com craft mesmo. Ela ia lá e construía para poder fazer a filmagem daquilo. Tem gente que faz vídeo de stop motion de massinha, eu acho do caralho. Sim. Então, se você acha do caralho isso, faça isso. Sim. Agora, não critica o outro lado, entendeu? Tem espaço para todas as artes, essa é a verdade. E que a inteligência artificial gera um monte de merda, ela gera outro dia... Ontem eu mandei, eu uso o Claudinho, né? Grande. O Claudinho, tipo, praticamente o dia inteiro. E aí, a última dele comigo, troca de mensagem, eu tava pedindo um negócio pra ele falou assim, cara, desculpa, as 3 vezes anteriores eu errei. Eu falei, porra, deixa eu mandar isso pra galera. Por aí mandei, botei no meu Instagram lá, porque, cara, ele erra pra cacete. Então, assim, você tá no comando, você tem que fazer. Eu tô falando um exemplo aqui simples, mas não é porque é inteligência artificial, você continua a estar no comando. E eu tenho certeza, cara, que metade das pessoas que vai me xingar não sabe o que é Bauhaus, não sabe nenhuma outra escola de design lá de trás. Pais do design, inclusive. Então,
Você entende? E não consegue... e tudo bem, não estou falando que precisa saber. Eu estou dizendo o seguinte, você quer ser purista? Você estuda as escolas de design e você vai fazer o trabalho desde o princípio. Então, não, cara, vamos usar tecnologia, vamos deixar a galera usar a tecnologia. Com relação à grande rede de farmácia, tem duas coisas. Pode ser que seja franquia, não sei se é o caso ou não, aí o cara fez mesmo. Isso acontece muito no interior, né? O cara pega uma franquia lá e ele que faz os folhetinhos dele e foda-se. Se for a indústria, beleza, mas é um erro deles, que eles estão assumindo, fazendo, tá tudo bem. E vamos ser realistas? Tá tudo bem, né? A dona da marca não vai ver. Vamos ser realistas, pessoal. Mundo real, tá? Ela continua vendendo monjado. Que é caro pra caramba. Cacete, ela vende pra cacete. Ela que tá preocupada. Você vai xingar ela porque ela fez um folheto feio. Ela vai olhar para o extrato bancário dela. Já me quebrou. Uma das indústrias que mais vende no mundo, cara, é essa. A gente tá vendendo mais, a gente tá precisando e vendendo cada vez mais remédio. Você vai falar do folheto dela. Tá bom, ela vai olhar pro carro que ela anda, pro extrato bancário e vai falar, ok. E a gente tem eu não quero nem estender esse assunto aqui, porque eu acho que é um outro ponto, mas eu quero tocar nesse assunto. E eu quero fechar isso com isso, que desculpa, as franquias têm um problema, os departamentos de marketing de franquia, da marca principal, tem um grande problema em controlar os franqueados. Eu não acredito que... a gente volta para processo, mais uma vez que processo mexe na questão, que a franquia ser controlada, todo o departamento de marketing da franquia, de comunicação ser controlado. Me desculpa, onde eu moro, eu não acredito que a franquia vá uma vez por semana. Eu não acredito. Então pode ser, ou até mesmo a franquia, ali a equipe de marketing falou, vocês têm liberdade criativa para fazer o que vocês pretendem. Eu não sei se tem um fundo de propaganda, eu não sei se tem um fundo... Gente, fundos de propaganda, acho que é até bom, porque vai ser até um conteúdo meu que vocês podem acompanhar, falando sobre o fundo de propaganda que a Arcos Dourados recebe de cada franqueado do McDonald's, tá? Então são 4,3% do faturamento, isso não são royalties, tá? Segundo a Times Brasil, tá? Que isso é repassado para Arcos Dourados. Por que isso? Porque uma franquia sozinha não consegue fazer as propagandas do McDonald's. Todas juntas nesse fundo de propaganda conseguem fazer uma amplitude nacional e ser um McDonald's como é. Quando a gente fala disso, eu não acredito muito que essa franquia ela tenha esse fundo de propaganda. E o fundo de propaganda seria justamente para isso. Ou você pode chamar de fundo de propaganda, fundo de marketing, como você quiser chamar. Poupança, cofrinho, entendeu? Quiser. Mas assim, no final das contas foi efetivo. Foi efetivo, tá vendendo Monjaro ali com a arte de IA, com letter estranho, e ela soube colocar no amarelo, que era a cor dela, tá? Então, assim, não tem como falar isso. E eu acho que é muito mais também, Renato, de comportamento do consumidor. Eu entendo o comportamento do consumidor, porque eu falei do Vegeta, não sei se eu tô falando isso, pessoal. Eu acho que eu não deveria falar isso. Mas assim, no final das contas, eu engajei. Sim. Eu engajei nas frases do Vegeta. Como o Vegeta pensa. O Vegeta nem existe. Mas no meu coração existe. Então, assim, no final das contas, Então, tipo, no final das contas, se a gente olha para isso, é entender o outro lado. Sim. É entender o comportamento e o sentimento do consumidor. Design é muito sentimento, né? É muito. Mas aí, cara, assim, de novo, só para fechar, talvez, né? Estamos fechando aqui, né? Pega enfim, o limão e faz uma limonada, uma caipirinha, o que você quiser. Mas, se tem esse gap no mercado, de novo, solução, né? Se tem esse gap no mercado, que tem um monte de gente entregando arte feia na IA, o que você pode fazer para ajudar esses caras? Né? Sim. Em vez de vender o seu serviço de hora por hora para o cara que ele não vai conseguir pagar, será que você não consegue vender alguma coisa para ele? Um agente que ajude ele a fazer esse negócio? Sim. Um GPT qualquer que ajude ele já com critérios? Porque, cara, eu comecei a brincar nesse negócio, ele começou a me entregar umas artes lá todas iguais. Se você for olhar no meu perfil, tem uma lá no fim. Tem uma que eu usei, todo mundo falou assim, isso aqui é IA, Renato. Sim, é IA. Foda-se, eu não estava com tempo para fazer, fiz com IA. Aí depois eu fui entendendo como é que pedir. Aí eu pedi em partes, pedia com uma instrução muito melhor, e aí eu botei o meu
papel de designer dentro desse negócio. E aí ficou diferente, não fica igual. Se você pede, se você direciona, se você é o diretor criativo da IA, ela fica diferente, ela fica legal. O que você pode entregar para esse cara que está precisando desse cara, só que não tem o dinheiro para pagar? Posso te fazer uma pergunta polêmica? Pode, cara. Polêmica. Curso de prompt, qual que é a sua visão? Que é uma merda. Perfeito, era essa polêmica. Que não serve para nada, cara. Assim, o curso de prompt, ele vai te ensinar padrões básicos que todo mundo vai ter igual. O que eu vendo? Hoje, no começo, quando começou a IA, você precisava ter um prompt, porque a IA não entendia direito, então você precisava ter um prompt estruturado para que ela te entendesse. Hoje ela entende você melhor que você mesmo. Então, o que você precisa ter? Repertório. Eu falei isso, acho que na outra eu vou falar de novo, cara. Repertório. Vai buscar informação, vai buscar quem foi Bauhaus, o que é a Bauhaus, vai buscar outros estilos, outras escolas de design, vai buscar referência, vai num show que você não queria, vai ver um filme que você nunca viu. Ócio criativo. Vai fazer todas essas coisas, porque aí você vai ter repertório para poder falar para IA, eu quero isso aqui no estilo Bauhaus. Perfeito. Aí ele vai fazer no estilo Bauhaus. Se você não pedir dessa forma, ele não vai fazer. Então, assim, você consegue... mas tem lá, eu uso a plataforma X que ela já tem os estilos. Beleza, cara, mas se coloque no poder, entendeu? No controle, porque senão a IA vai entregar qualquer coisa. Para estar no controle, você tem que ter conhecimento, você tem que ter o repertório. Eu fui diretor de criação por um bom tempo, e para conseguir dirigir a criação, eu tinha que ter repertório. Na época eu não tinha IA, mas eu tinha um monte de diretor de arte, de designer, que eu tinha que dirigir. E quando o cara não sabia fazer, eu tinha que dizer para ele o que ele tinha que fazer. Então eu dirigi esse cara. Então quando você usa IA hoje, você tem que ser um diretor criativo. Exato. E para ser um diretor criativo, você tem que ter repertório. Eu entendo a questão mercadológica de ter os cursos de prompt, mas eu me pergunto hoje, sendo que eu posso pedir para IA melhorar o meu prompt, o que faz diferença? E de fato, conhecer Bauhaus faz diferença. Né? Você conhecer ali numa estratégia de marketing, eu vou pedir uma estratégia de marketing, mas entender os 4 P's de Kotler, você ir para a base, Sim. você ler os livros acadêmicos, né? Em cima disso você vai conseguir ter uma base. Sempre que eu usei prompt como uma base técnica, ele me trouxe muito melhor as coisas. Eu entendo a questão mercadológica do curso de prompt, mas não me faz nenhum sentido quando eu posso pedir para melhorar o prompt. Ou seja, garbage in, garbage out. É né? isso. Enfim. É isso. Uma última pergunta pra gente fechar. Manda. Aqui, Renatão. Beleza, você está fechando ali um relatório de consultoria, você está ali indicando para esse pessoal o que eles devem fazer agora com essa cobrança do WhatsApp. Né? O que você acredita que os gestores de marketing precisam preparar antes de outubro? O que precisa ter nesse slide de preparação para o board com esses dados do WhatsApp e para informar de uma maneira assertiva esse board e tocar nesse assunto. E aí eu quero falar aqui, reforçar uma informação que a segunda Zenvia, tá? A Zenvia, não sei como fala, 2026, eles falaram que isso não é oficial ainda, né? Essa tarifa lá não é 100% oficial ainda, que eles vão anunciar em 1º de setembro, aproximadamente 30 dias de 2026, as tarifas oficiais. Tá? Então isso pode ter mudanças ali para setembro. Mas como que você colocaria isso como que você indica, né, para o CMO colocar isso na hora da reunião do board, colocar esse tema? Quais os dados você acha que tem que ter nesse PPT? Cara, enfim, vou responder de uma forma um pouco diferente do que você espera, provavelmente. Bora. Eu não acho que é dele essa responsabilidade. Acho que é uma responsabilidade de várias pessoas dentro da empresa. Depende da empresa, mas é uma responsabilidade de várias pessoas. O que eu colocaria é o tema, só. Sim, temos um problema, temos uma situação, não é nenhum problema, não necessariamente um problema, temos uma situação que a gente precisa desenhar uma arquitetura de solução aqui. E tem que chamar um comitê, cara. Você tem que chamar o cara de TI, você tem que chamar o cara de atendimento, você tem que chamar o cara da ouvidoria se tiver, você tem que chamar... Não é uma pessoa que vai resolver isso. A gente sempre olha para o lado do marketing, né? As pessoas normalmente olham para o lado do marketing e o marketing acaba sendo dono de uns negócios que não necessariamente é só dele. Então a primeira coisa que eu colocaria na mesa é ter um custo vindo. Sim. Que eu acho que a gente tem que lidar com ele. Do ponto de vista de marketing, ele tem o papel de otimizar as campanhas.
para que elas gastem menos do que vai custar lá na frente, ou pensar numa outra solução, mas tem um outro ecossistema que participa disso. Na verdade, tem um ecossistema que participa disso. Então, não é só ele. Então, a primeira coisa que eu colocaria na mesa é, vamos começar um comitê com o pessoal de atendimento, com o pessoal do saque, o pessoal de ouvidoria, chamar as pessoas para a mesa, porque esse tema é um tema de arquitetura de solução, cara. Não é um tema de custo, é um tema de arquitetura de solução. Qual é a arquitetura que a gente vai usar nesse cenário que a gente tem? Então, o cenário está dado. Temos um custo WhatsApp. Quem já usa, vai ter um custo. Quem não usa, talvez possa começar a usar, porque agora tem uma funcionalidade a mais de atendimento. Então, eu estava estudando o uso de uma outra plataforma, de repente tem nessa. Ou o parceiro, nosso parceiro usa, nosso parceiro é parceiro da Meta, né? Nosso parceiro, que eu digo, nossa ferramenta de CRM é parceiro da Meta. Então, não é. Você trouxe esse ponto que é super importante. Sim. Tem gente que nem sabe que não é, né? Então, assim, tem todo esse cenário. E aí eu acho que hoje o momento é ideal para botar todo mundo na mesa para olhar a situação e desenhar a jornada do cliente e entender onde é que estão os pontos. Eu falo com muita tranquilidade sobre isso não ser parceiro da Meta, porque eu contratei ferramenta lá atrás que não era parceiro da Meta e eu não entendi por que meu número tinha sido bloqueado várias vezes. Quem nunca, né? Quem nunca, tá? É que a galera só conta os louros, né? Só. Não conta o que errou. Só. Então eu aprendi no erro, tá? O quanto que é importante ter uma empresa que é Meta Partner. E uma coisa que eu queria só fazer um comentário aqui é, para outros episódios, você é super convidado, inclusive. Boa. A gente fazer aqui uma mesa até com 2 convidados para falar sobre. O pessoal de marketing, agora estão empurrando para o marketing a parte do CFO, né? A gente agora precisa ser alguém de finanças, o pessoal de marketing também, mas é um ponto que eu tô vendo crescer e tá sendo... Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas tá tudo bem. E quando você vai preparar o seu relatório sobre a questão do WhatsApp, tá? Dessa questão do WhatsApp, da cobrança e tudo mais, insira a Inteliax também na tua conversa, tá? Porque justamente nessa arquitetura que o Renato comentou, a Inteliax consegue ajudar vocês a ter essa visão de dados, essa visão de canais, tá? De atendimento ao cliente. Então, é uma Meta Partner, tá? Então, poxa vida, vocês vão ter ali um problema na hora de apresentar isso. E outra coisa, existe o Copilot também da Inteliax, tá? Da ferramenta da Inteliax. Você consegue, através do seu WhatsApp de gestor, conduzir isso e ter ali respostas, interagir, pegar dados de clientes ali que estão dentro da Inteliax, você consegue pelo próprio WhatsApp, no trânsito de São Paulo, baita trânsito que eu fugi, você consegue ficar ali e pegar os dados ali em tempo real no próprio WhatsApp. Renato, eu quero te agradecer por participar aqui desse episódio, quero suas considerações finais, você está convidado para mais 10 episódios aí. Bom, cara, valeu, eu adorei o papo, muito bom. Eu acho que a gente fez várias considerações finais, né? Mas assim, acho que tem o que eu olho sempre é, cara, todo momento como esse é um momento de oportunidade, não é um momento de problema, né? Seja a inteligência artificial, seja o custo do WhatsApp, é um momento de você olhar para dentro do negócio e começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Enfim, acho que é o momento certo para mais um momento, né? Porque teve vários, mas tem mais um momento para você olhar para dentro do seu negócio, estruturar processo, governança, ferramenta, pessoas para tocar isso tudo. E se precisar de ajuda, também estamos por aqui. É isso aí, chame o Renatão. Tá? É isso, pessoal. Quero agradecer muito aí a Inteliax por confiar no Marketing The Podcast. Como eu falo, Marketing The Podcast por Inteliax, né? Esses episódios. Nossos name rights aí vendidos aí. Você acha que estão só no Nubank Park que vende pro Nubank? Não. Tem o Marketing The Podcast Inteliax, que é a parceria mais forte do que Nubank e o Parque Antártica, né? Sou palmeirense, então eu chamo de Parque Antártica, tá? É isso aí. E, gente, até a próxima!